primeira dúvida aqui de hoje. Nosso aluno Denivan, do curso no módulo de pré-operatório, perguntou o seguinte. Doutor Eduardo, vê, estava fazendo avaliação pré-operatória de um paciente, sem queixas cardiológicas, sem fatores de risco, mas esse paciente tinha um eletro com sobrecarga ventricular esquerda relevante. Por causa disso, eu terminei pedindo o eco, e o eco veio com fração de ejeção de 27%, paciente assintomático. E agora, o que é que eu faço? O paciente está com programação de realizar uma cirurgia de hérnia de disco. Então, boa questão. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, primeiro, né? Várias coisas que a gente pode discutir aqui desse caso. Primeira coisa, esse paciente, se você fosse, né, ali muito rigoroso pela diretriz, vou considerar que ele está com o exame físico normal, que ele não tem sintomas, enfim. Se você fosse muito rigoroso pela diretriz de pré-operatório, seria muito discutível você pedir eco para esse paciente. Por quê? Pela diretriz de pré-operatório, você vai considerar eco quando? Quando o paciente tem evidências de insuficiência cardíaca, né? Ou através de exame físico, através de queixas clínicas, etc. Ele não está citando aqui se o eletro tinha área inativa, etc. Ele disse só que tinha sobrecarga de ventrículo esquerdo. Ok. Então, assim, a princípio, né, sem evidência clínica de insuficiência cardíaca. Ou evidência clínica ou de imagem de valvopatia, o paciente você escutou um soprão em foco aórtico, alguma coisa do tipo. Ou o paciente tem alguma prótese cardíaca, por exemplo, ou vai ser submetido a transplante hepático, enfim, são umas indicações bem específicas. Teoricamente, paciente assintomático apenas com sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro, não seria uma indicação formal de você pedir eco. Contudo, é o que a gente sempre diz, né? Cuidado, né? A diretriz é um guia. Se você chega, digamos que seja um paciente que não tem fatores de risco, não é hipertenso, etc, etc, está com o exame físico normal, e você vê uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro, peraí, tem alguma coisa estranha. Por que que um paciente sem comorbidades, estou supondo, né, que não tem, porque você não falou, um paciente que não tem comorbidades, que não tem sintomas, tem uma bruta sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro? Tem alguma coisa aí que não está bem explicada. É aquela história de encaixar as peças do quebra-cabeça. Está estranho. Será que esse paciente tem uma hipertensão mascarada, né? Aquela pressão normal no consultório, pressão alta fora do consultório? Pode ser, né? Por que que eu pensaria nisso? Né? Hipertensão é uma coisa extremamente prevalente. O paciente tem lesão de órgão-alvo, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, a pressão está normal no consultório. Será que é uma hipertensão mascarada? Poderia investigar isso. Será que esse paciente tem alguma valvopatia, tipo estenose aórtica e tal? Pouco provável se você não auscultou sopro algum, né? Será que esse paciente tem alguma miocardiopatia, né? Aí você começa a achar estranho, né? Pô, vou liberar um paciente para uma cirurgia totalmente eletiva, com a baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, sem saber o que é que está acontecendo ali por trás, né? Se você está num serviço que você consegue ter um acesso rápido a um ecocardiograma e tal, pediria também, sinceramente, nesse caso. Beleza, então, primeira consideração, diretriz é muito boa para guiar ali, mas você não tem que ficar ferro e fogo nela, primeira coisa. Segunda coisa, juntar as peças do quebra-cabeça. Não faz sentido uma sobrecarga muito clara de ventrículo esquerdo num paciente que, a princípio, não tem fatores de risco para isso. Vamos cascavilhar mais. Aí, terceira coisa, talvez mais importante. Ok, agora bati numa bronca. Voltou o eco para mim. É um eco bem feito, de uma pessoa que eu confio, etc. Fração de ejeção de 27%. Ele não especificou aqui se tinha alteração segmentar, se era uma hipodifusa. Digamos que seja uma hipodifusa. Digamos. E agora? Agora é um problema, porque agora eu tenho um paciente, né, com uma fração de ejeção baixa ali, né? Mesmo que ele esteja sintomático, a gente sabe que pelas diretrizes existe evidência, sim, de eu começar pelo menos um IECA e um beta-block para esse paciente. E aí a pergunta é a seguinte, o paciente está sintomático, eu não posso liberar ele para fazer logo essa cirurgia de hérnia de disco dele? E aí tem algumas considerações. O que é que a própria diretriz de pré-operatório de 2017 fala? Na hora que você está ali frente a um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o ideal é que cirurgias eletivas sejam adiadas e que você consiga otimizar o tratamento clínico desse paciente. Por quê? Na IC com fração de ejeção reduzida, a gente tem o quê? A gente tem medicações que alteram, né, de forma bem relevante a sobrevida do paciente, inclusive. E não é só, botei aqui uma dosezinha mínima de enalapril, 2,5 de 12 em 12 de enalapril, botei carvedilol 3,125 de 12 em 12, pronto, está tratado o paciente. Não, doses importam. Então, se você está frente a uma cirurgia completamente eletiva, né? Digamos que é uma cirurgia de hernia de disco, que o paciente tem uma lombalgia crônica, alguma coisa do tipo, mas, sinceramente, ele está com isso aí há muito tempo, então esperar 1, 2, 3 meses não vai mudar tanto, né? Não é aquela dor excruciante, enfim.
Primeiro, você pode considerar, sim, pela diretriz, adiar a cirurgia para ir subindo de pouquinho em pouquinho a dose das medicações e deixar o paciente otimamente medicado. Primeira coisa. Segunda coisa, por que esse paciente tem uma fração de ejeção de 27%? Né? É uma pergunta óbvia. Né? Porque, veja, esse paciente pode ter uma fração de 27% porque ele tem uma lesão de 99% no tronco de coronária esquerda. Né? E aí agora complicou, porque ele não tem só insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência cardíaca com a lesão crítica de tronco e provavelmente você vai ter que revascularizar esse paciente, porque ele tem uma lesão crítica de tronco e com repercussão, causando já insuficiência cardíaca, inclusive. Ou esse paciente pode ter uma fração de 27% porque teve uma miocardite no passado, né, e ficou com sequela de miocardite. A tendência é só tratar de forma medicamentosa. Ou esse paciente pode ter uma fração de 27% e ser uma amiloidose cardíaca. E aí já entram outros tratamentos específicos. Enfim, resumo da ópera. Na hora que você está com a cirurgia eletiva, né, totalmente eletiva, e você descobrir um problema razoavelmente importante no coração, como é uma redução relevante de fração de ejeção, a tendência é você dar uma congelada ali no procedimento invasivo, no caso a hérnia de disco, né, cirurgia de hérnia de disco, e você focar agora no coração, tanto na parte de tratamento, otimizar medicações, etc., quanto da parte de investigação diagnóstica. Você não quer estar à frente um paciente com fração de ejeção de 27% e você não tem a menor ideia por que isso está acontecendo. Então, você vai ter que investigar esse paciente. Eduardo, eu vou ter que pedir CAT direto e tal. Isso já é história para um outro caso clínico que a gente vai abordar mais para frente, né? Aí existe uma discussão longa sobre isso. Mas você vai ter que investigar essa insuficiência cardíaca, né? De forma como você investigaria qualquer outro paciente que chega ali no seu consultório. Então, ensinamentos desse caso são esses. Cuidado com diretrizes, elas são guia geral, mas não deve ser uma algema. Segunda coisa, encaixa as peças do quebra-cabeça. Não faz sentido ter um elétrico com sobrecarga ventricular esquerda relevante, sem você saber por quê. Vá atrás para saber o que está acontecendo. Terceira coisa, está na avaliação pré-operatória, apareceu um problema cardiológico relevante, a tendência é que você vá tratá-lo e investigá-lo da forma como você faria com um paciente normal, entre aspas, né? Um paciente que não estivesse em avaliação pré-operatória. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.